Olá, você que está comigo aqui no curso Dinâmica de Grupo, um instrumento de trabalho do assistente social. Agora nós estamos avançando e hoje eu gostaria de tratar aqui com você do tema quando utilizar a dinâmica de grupo no trabalho do serviço social. Bom, esse agora é um momento de decisão, onde dentro do acervo técnico-operativo do serviço social, você vai ter a oportunidade de se definir pela dinâmica de grupo como sendo o melhor instrumental dentro daquilo que você deseja alcançar no seu trabalho junto aos indivíduos, grupos, famílias. Então, eu trago aqui alguns pontos que você deve pensar quando você chega nesse momento de se definir pelo melhor instrumento técnico-operativo que vai te levar a atingir os seus objetivos junto aos usuários. E no caso específico da dinâmica de grupo, eu gostaria de te dar alguns pontos para você avaliar se é a dinâmica de grupo o melhor instrumento. Bom, eu separei aqui pelo menos 4 pontos para a gente conversar e no final, como eu sempre faço, a gente vai ver a aplicação junto a uma técnica de dinâmica de grupo. Bom, quando eu escolho utilizar a dinâmica de grupo? Primeiramente, eu acredito que a escolha pela dinâmica de grupo se dá quando deseja-se atingir o maior número de pessoas, né? É uma questão basal, digamos assim, né? Tem algumas técnicas que são mais restritas, né? Quando se tratam do quantitativo. Você não consegue fazer uma entrevista com um grupo de 30, né? Por mais que seja uma entrevista grupal, né? Mas ali existe uma condição de você estabelecer, né, um elo ali entre as perguntas e as pessoas. Então, quando você lida com um grupo grande, a entrevista não é um bom instrumento. A dinâmica de grupo, ela tem esse perfil, essa característica. Ela permite que você atinja o maior número de pessoas numa única intervenção. É claro que, dependendo do que se deseja trabalhar, o grupo também precisa ser restrito. Um grupo de 10 a 15 pessoas, talvez, né, de um pouco maior até 30, mas você não consegue fazer uma dinâmica de grupo adequada com um grupo de 100 pessoas, por exemplo, né? Aí se define por um outro instrumento. Mas, se você estiver dentro desse escopo, né, de até pelo menos 30, dependendo do que se quer atingir, do espaço 50 pessoas, talvez a dinâmica de grupo possa ali te auxiliar. Mas, obviamente, quando se deseja, né, adentrar em aspectos mais, digamos, privados, né, do aspecto mais da experiência, eu acredito que o contingente possível dentro da dinâmica de grupo seja até 15 pessoas, tá? De qualquer maneira, a dinâmica de grupo ela permite que você atinja um número maior de pessoas por, né, ali intervenção. Uma segunda característica que a dinâmica de grupo ela permite é quando você deseja criar um alinhamento de atitude, de sentimento e pensamento das pessoas que estão ali envolvidas. O que seria isso? Existem situações que a gente deseja que as pessoas, por exemplo, elas tenham ali, né, um espaço como sendo seu, né? Que elas tenham um sentimento de pertencimento. Quando, por exemplo, né, você quer ali trabalhar dentro de uma escola, né, um espaço onde os estudantes vão ali, né, ter um protagonismo, ter um zelo, né, ter a própria escola como sendo sua, né, evitando a depredação, evitando que se haja ali, né, uma condição de banalização daquele espaço.
é importante alinhar com o grupo o que representa aquele espaço, qual o simbolismo que ele tem, né? Então, uma dinâmica de grupo, ela permite que você trabalhe essa condição. E ali você vai estar intervindo com um único grupo, né? Mas você vai estar ali alinhando com eles, né? Esse sentimento de pertencimento, de valorização, né? Um pensamento que coloque eles, né, no entendimento do que significa, qual o simbolismo tem aquele espaço, e tome boas atitudes de valorização, ou, pelo menos, né, de conservação, né, dentro desse exemplo que eu estou dando. É claro que existem outras situações também que a dinâmica de grupo ela vai permitir, né? Por exemplo, se você estiver trabalhando com um grupo, né, de profissionais dentro de determinada equipe, é importante que você crie a coesão para determinada tarefa, né? Você alinhe entre eles qual o entendimento que eles devem ter daquela ação, o sentimento de entrega, de envolvimento, e assim você também colocando eles numa perspectiva, né, que vai fazer com que eles caminhem ali para o mesmo objetivo. Então, a dinâmica de grupo, ela também permite isso. Ela permite, por exemplo, como terceiro ponto que eu quero sinalizar aqui com vocês, que quando você deseja, né, que as pessoas tenham maior engajamento, eu tenho falado aqui desde o início que a dinâmica de grupo, ela tem um fator muito importante, né, que é o envolvimento, a experiência, né, naquilo que elas estão ali fazendo, e a reflexão, aquilo que realmente vai fazer com que elas, né, possam ali se mobilizar, né, e entendam a importância de tomarem, né, uma atitude, né, de engajamento em relação a determinadas temáticas, né? A gente percebe que essas dinâmicas, né, que geram engajamento, elas são importantes na atenção primária, na saúde, né, como prevenção a determinadas doenças. Elas são importantes quando você deseja fazer com que pessoas se tornem protagonistas, né, na vigilância, na defesa de direitos, por exemplo, de crianças e adolescentes, de mulheres. E eu quero terminar aqui, né, com um último ponto que pode contribuir para que você escolha aí a dinâmica de grupo como uma técnica, que é quando deseja-se maior conexão entre as pessoas, né? Aquele grupo ali, ele está olhando para entre si, eles estão ali vivenciando uma experiência. Aquilo ali vai criar, né, uma conexão viva entre eles, uma memória viva, e, obviamente, o que você estiver trabalhando ali também vai estar debaixo dessa memória. Então, a dinâmica de grupo, ela traz, né, essa, digamos assim, adesão, né, a partir da experiência, né, que eles estão ali vivendo, né? Então cria essa conectividade entre as pessoas que também estão vivendo aquela experiência. Então, se você está aí tentando atingir esses objetivos, né? Se você deseja, por exemplo, trabalhar, né, com uma equipe de trabalho, com um grupo de adolescentes dentro do serviço de convivência institucional, né? Dentro do acolhimento institucional, você também pode, né, utilizar a dinâmica de grupo onde você deseja criar essa maior conexão entre as pessoas. E aí, né, assim, você percebe que a dinâmica de grupo, ela é um instrumento técnico que tem um diferencial, né? E, obviamente, isso faz com que a escolha por ela também seja planejada, seja pensada, né, diante daquilo que você deseja atingir. E aí eu trouxe até aqui uma experiência, né, uma técnica que se confunde um pouco com aquilo que é a brincadeira lúdica, né, com aquilo que está, né, aí talvez na memória de algumas pessoas, que não é nova, né, essa técnica, mas eu coloco ela dentro dessa perspectiva que eu estou trabalhando aqui com vocês, né? Por quê? Ela tem como objetivo sensibilizar para o trabalho,
né, para a importância do trabalho em equipe e a cooperação, né? E isso, obviamente, pode ser trabalhado desde cedo, né, a partir dos 10 anos, trazendo ali as crianças, porque, né, eles vão entender ali como uma brincadeira, mas o que você está desejando é atingir aqueles pontos que eu falei adiante, né? Talvez você queira criar uma conexão maior entre adolescentes, entre crianças, até entre adultos, né? Que não conseguem se perceber ali dentro de um mesmo grupo, como, por exemplo, né, uma sala de aula de educação de jovens e adultos, né, onde fica tudo muito disperso, chegam para aquela aula, às vezes cansado do trabalho, mas não tem um sentimento de turma, de equipe, né? Pode ser aí uma boa estratégia essa dinâmica de grupo. Quando se deseja maior engajamento, né, onde a pessoa ela não está somando esforço, onde ela não está se vendo ali, né, tendo, né, uma motivação para somar esforço com um determinado grupo, e aí você deseja trabalhar sentimento, pensamento de alinhamento com elas. E aí, que técnica é essa, né? Como se operacionaliza essa técnica, né? Eu chamo de conquista lúdica em dupla, né? Mas pode ser que tenha aí outros nomes, né? Então, a gente quer, dentro dessa técnica, é exatamente aquilo, né? É um grupo maior, né? Voltando aqui na nossa tela. É um grupo maior, deseja-se trabalhar atitude, sentimento e pensamento das pessoas para determinada situação, determinado tema, deseja-se maior engajamento das pessoas, né? E deseja maior conexão entre elas. E aí, essa técnica ela vai ser operada como? Né? Você vai formar duplas, né? Onde as pessoas que estão ali vão ser amarradas por uma fita, né? Talvez uma fita de pano, para também não machucar, né? Mas alguma coisa que possa criar ali uma conexão entre as pessoas. Uma vai ficar amarrada pelo tornozelo direito e a outra pelo esquerdo, né? Para elas estarem aí formando duplas. E aí, né, uma dessas duplas vai segurar uma colher, né, e que na ponta vai estar a bolinha, né? São todos objetos fáceis, né, de você ter aí a sua mão, uma fita, uma colher, uma bola pequena, né? Existe dentro daquela brincadeira que adolescentes fazem um ovo, né? Colocar um ovo. Mas, assim, diante da condição que, né, de que estamos vivendo, um ovo é um alimento para alguém, né? E a gente não vai desperdiçar. Então, talvez uma bola de ping-pong, até uma bola de gude, né, se ainda existe por aí, pode ser utilizada, mas algo que pelo menos fique ali dentro da colher, né? E possa aí ser conduzido até determinado ponto, tá? Ambos caminharão para um determinado ponto de chegada, todas as duplas vão caminhar naquela direção, tá? E a dupla precisa fazer no menor tempo, sem deixar a bola cair e sem desamarrar os tornozelos. Você já viu que é uma tarefa, onde as duplas elas vão se perceber ali para superar as suas dificuldades, né? Quando uma estiver sentindo, né, o tornozelo afastando, o outro vai chamar para perto. Quando um estiver fazendo de um jeito que pode estar ameaçando a queda da bola, o outro vai estar ali falando. Um pode passar, né, de repente, a colher para o outro, porque o outro tem mais equilíbrio para fazer, né, essa travessia. E o mais importante é deixar as duplas elas perceberem as suas dificuldades, tá? E encontrarem ali soluções. É claro que a gente pode correr o risco de não ter nenhuma dupla que chegue, né, ali ao ponto final, mas aí você pode trabalhar com a dupla que resistiu o maior tempo, né, com a bolinha, com o tornozelo amarrado, né, caminhando, e após a realização da dinâmica, né, como que assim gerou aquela euforia, né, aquela agitação, né? Talvez seja importante você deixar ali no término, né, as pessoas tomarem uma água, ir ao banheiro, se recomporem, né? Dali está uma respiração ofegante,
deixar o grupo assim se estabilizar um pouco, né? E depois sentarem eles ali em círculo, obviamente com as suas duplas, né? Pela experiência, a essa altura eles ainda estão conversando ainda, mas você fez isso, né? Aí começam as autoacusações, começam, né, ali alguns questionamentos, algumas falas, né, que você pode pedir que eles deixem para esse momento da interação, mas que nesse momento eles deveriam, né, fazer aquilo que eles estão querendo fazer, se recompor. E aí, quando o grupo estiver assentado, né, aí o facilitador, né, no caso profissional, vai aqui conduzir a reflexão, né? Onde eles vão poder contar, cada dupla contar a sua experiência, como é que foi, como foi ali encontrando os seus ajustes, o que sentiram, né? Eu acho que pode ser uma experiência aí trabalhada com crianças a partir de 12 anos, adolescentes, adultos, né? E eles poderão ali constatar, né, o quanto se precisa um do outro e o quanto podem alcançar êxito juntos, tá? Por mais que eles estejam, mas às vezes amarrou o outro, aí falam, o outro foi não sei o quê, deixou cair a bola, tá? Mas o que a gente precisa trazer à discussão é exatamente que, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, eles estavam somando para chegarem naquela direção. Eles estavam vivendo juntos o esforço, né, de fazer com que eles pudessem estar caminhando para alcançar. Eles estavam ali juntos, buscando alcançar. E ali é o momento que você entra, né, com a fala daquelas situações onde, assim, quando vocês se engajam, né, vocês conseguem obter, né, essa experiência de vocês leva vocês à conquista, né? Então, lembre-se sempre disso, de que o trabalho em dupla, em equipe, ele pode ser, né, aí exitoso, ele tem as suas questões até que exigem que a gente entenda o outro, que a gente perceba os erros dos outros, que a gente ajude o outro a superar suas dificuldades, mas o objetivo é chegar enquanto grupo, enquanto equipe, num objetivo comum, tá? Então, esses elementos, né, fazem aí você escolher a dinâmica de grupo como a melhor ferramenta do trabalho profissional, tá? Obviamente, assim, alguém pode estar pensando, né, unicamente na decisão de escolher a dinâmica de grupo por um viés extremamente assim lúdico, né? Porque principalmente se estiver trabalhando do simbolismo que a dinâmica de grupo ela traz, né? Mas a gente precisa entender que ela está gerando ali, né, esse engajamento, essa conexão, esse alinhamento e, obviamente, quando você deseja alcançar esses pontos, a dinâmica de grupo é o melhor instrumento para isso. Então, vou encerrando essa aula aqui e te aguardo no nosso próximo encontro.